2 meses de ressonância harmônica. Primeira onda. Dia 28, eu completei 2 meses que estou fazendo a ressonância harmônica. Essa é a minha primeira onda. E o que é que eu venho relatar, né? Eu até anotei algumas coisas, mas não dá para me olhar porque tá no mesmo celular. Eu esqueci de antes de começar o vídeo mandar para outro celular. Mas é isso. Eu percebi uma coisa e eu acredito que essa coisa em específico não é coincidência, sabe? Visto que quem estuda as palestras do Hélio e entende sobre a ressonância, entende que o que ela faz é uma limpeza, né? Ela faz uma limpeza. E aí, aconteceu o seguinte, eu já relatei em outros vídeos anteriores que eu tô sonhando muito. Eu sempre sonhei e me lembrei. No outro dia eu sempre tô me lembrando. Inclusive, às vezes as pessoas dizem, você sonha todo dia? Sim, eu sonho todo dia, todo mundo sonha todo dia. Mas nem todo mundo lembra do que sonhou. E eu sempre lembro. Mas os sonhos que eu venho tendo após a ressonância é realmente diferente, sabe? E aí, o que é que me aconteceu? Comecei a ressonância no dia 28 de novembro, 28 de dezembro fez um mês, e agora 28 de janeiro fez 2 meses, né? De dezembro até o começo de janeiro, eu sonhei 4 vezes com a mesma pessoa. E é uma pessoa que eu não sonhava com essa pessoa. Nunca, nunca, nunca sonhava com essa pessoa. E é uma pessoa que já foi muito minha amiga, fomos muito amigas, mas a gente tem mais ou menos, não vou parar para fazer conta, mas assim, por alto, a gente tem uns 19, 20 anos que não se fala. E a situação que aconteceu entre a gente, eu, digamos assim, fui a prejudicada, né? Porque inventaram uma conversa que eu tinha falado e falaram para essa pessoa. E essa pessoa acreditou. Então, na época, ela veio falar comigo e, enfim, não vou contar a história toda. Deixamos de nos falar. Na época, eu me senti muito ofendida, muito magoada, porque até então, essa pessoa que inventou a conversa, ela fazia parte da minha família, né? Ela era esposa do meu irmão. E eu sempre alertava que ela não era de confiança, isso e aquilo outro, eu contava coisas muito íntimas e tudo mais. E quando ela chegou, foi perceptível pela raiva que ela vinha, chorando, querendo que eu desmentisse a história, que ela tinha acreditado, né? Ela não veio me perguntar, Natália, tu acredita que fulana falou isso e isso? Não, ela veio, fulana disse isso, não sei o que, eu não consigo acreditar que você falou isso, me fala se é verdade. Ela veio dessa forma, entendeu? Então, na época eu fiquei muito magoada, muito magoada. Na época isso me causou assim tantas coisas, porque elas ficaram todas amigas. E aí eu chegava nos cantos, essa minha amiga, ela tinha muitos amigos, ela era muito conhecida, e eu chegava nos cantos e eu me sentia é, assim constrangida, porque eu chegava às mesas se viravam para olhar para mim. Todas as amigas dela comeram a dor dela e pararam de falar comigo também. E aí eu fiquei como a vilã, certo? Pronto, a palavra exata, vilã. Aí o que que aconteceu? Muita coisa mudou. A vida passou, eu me casei, eu tive filhos, eu vivi, ela também. Então ela é uma pessoa que eu não a vejo, eu não a vejo, eu não vejo a rede social. Para dizer que eu sei que ela tem Instagram e digamos que eu já olhei ao longo do tempo que existe o Instagram 2 vezes, porque algum conhecido posta e marca ela, aí eu olho, aí vi que ela já refez a vida dela, né, também. Refez não, que ela fez a vida dela, que ela também tem família. E ali, quando eu olhei as fotos em família, eu desejei tudo de melhor para ela, porque eu não tenho nenhum sentimento ruim relacionado a ela consciente. Então, durante esses 20 anos aí, eu vi ela poucas vezes. A gente mora bem pertinho, mas eu passo de 2, 3 anos sem ver. Aí, quando é fé, eu vejo num mês, vejo daqui uns 6 meses, mas aquela coisa assim muito rápida. E quando eu a vejo, eu sinto como se ela tivesse raiva de mim ainda, pelo olhar que ela me olha. Aí, na hora que eu a vejo, questão de segundos, eu penso assim, vale, essa menina tem raiva de mim? Mas quando eu chego em casa, eu não tô mais nem me lembrando que ela existe, certo? Não existe na minha vida. Mas assim, eu não falo mal dela. Pelo contrário, meus filhos,
que vieram ao mundo depois desse acontecimento, eles sabem que ela existe. Porque quando eu falo dela, eu falo de bem. Eu falo que ela é a única amiga que eu tinha que era assim, que era assado. Eu não lembro esse ponto do que aconteceu. Eu lembro do antes. Tanto que eu ainda tenho até alguma carta dela, alguma coisa guardada. Meu filho, aqui a Clara diz assim, não sei o que, a sua amiga fulana de tal? Aí eu digo, não. Então eles sabem da existência dela, eles sabem que ela foi importante para mim. Eu não falo sobre a outra parte do que aconteceu. Então, para mim, isso era uma coisa completamente superada. Eu não existo na vida dela, ela não existe na minha, até o ponto que ela existiu. Eu deixo para lá o acontecido e para mim ela foi uma grande amiga, até antes daquele dia, né? Mas não tenho raiva dela, consciente. Não tenho mágoa dela, consciente. Mas por que é que no auge, eu fazendo a ressonância, e em um mês eu sonho com ela 4 vezes sem eu ter visto ela em canto nenhum, sem eu ter falado dela para ninguém, sem ninguém ter me falado dela, não vi uma foto dela. Sonhar 4 vezes com ela? Na quarta vez eu entendi o recado. Tem coisa para limpar aí. De forma consciente, eu poderia não ter nada, mas de forma inconsciente, certamente eu tenho, ou eu tinha. Porque quando eu sonhei a quarta vez, aí eu, opa, ó, tô entendendo. Tem coisa para limpar. Aí eu peguei, fiz um Ho'oponopono para ela. Cada repetição que eu fazia um Ho'oponopono, eu falava uma coisa diferente, né? É que você tem uma vida abençoada. Eu falava um nome e falava, vamos dizer, vou dizer o nome, Maria. Maria, feliz e grata. Eu sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, sou grata. Maria, com a sua família linda e abençoada. Eu sinto muito, por favor, me perdoe. Fiz lá as 108 repetições. Aí parei. Aí comecei a imaginar que a gente tinha uma conversa, visualização criativa, né? Visualizei a gente conversando e ficando tudo bem no sentido assim, não que a gente fique com amizade, mas que passou, visualizei que a gente entrava em contato pela própria rede social e tal. Tentei vivenciar aquele momento, certo? Deu certo, será? Eu não sei. Eu sei que desde o dia que eu fiz isso, de certa forma, para mim a palavra certa é assim, eu liberei o perdão, certo? Porque eu não tinha consciência que eu ainda tinha algo guardado. Precisou sonhar as 4 vezes para me entender. Porque quando eu fui pensar no assunto, aí eu senti, é isso mesmo, não acreditou em mim, não sei o que, não sei o que. Aí aquilo veio, sabe, na minha cabeça, eu digo, olha, eu tenho alguma coisa guardada aí, lá no fundo da alma, eu tenho alguma coisa guardada. Mas vai sair agora, porque eu libero perdão. Aí imaginei eu conversando com ela pelo direct do Instagram e botando os pingos nos i, falando o que eu queria, dizendo que eu tinha ficado muito ofendida porque ela não acreditou em mim, porque ela acreditou na pessoa que eu tanto alertava ela, e isso e aquilo outro. Foi uma linda conversa, sabe? Deu certo? Funcionou? Não sei, eu sei que eu não sonhei mais com ela, mas eu acredito demais que foi por causa da ressonância, sim. Por conta da ressonância, eu tinha mágoa desta pessoa de forma inconsciente e a ressonância me trouxe isso no formato de sonho para que eu me ligasse que eu tinha alguma coisa ainda para curar com essa pessoa. E você aí, que faz a ressonância, que é ressonante também. Você tem alguma experiência como essa? Você já teve alguma experiência como essa? Me conta. E no mais, assim, nesse segundo mês, também não teve nada demais, não. Para mim, digamos que tá tudo tranquilo, sabe? Teve. Pronto, aí me lembrei. Não sei se tem a ver com a questão de a gente estar nesse ano um, né? A gente entrou no ano um, mas eu tive assim uma explosão de criatividade. Eu venho tendo uma explosão de criatividade. Tão grande que eu não tô dando nem conta. Assim, a minha cabeça tá com a criatividade, com um monte de plano, um monte de ideia. Eu sei que tu também faz, isso também faz parte de ser aquariana, mas eu tô assim com a mente com muita criatividade, muita vontade de fazer coisas diferentes e começando a colocar essas coisas em prática, sabe? E também creio que tem tudo a ver com a ressonância. Aí assim, não tenho outra coisa para falar, nada de ruim. Não tenho nada de ruim para falar, tá tudo em paz, tô adorando.
Se tem alguma coisa que não foi boa durante esse mês, eu não lembro. Eu acredito que não, porque esse mês foi um mês que eu manifestei coisas que eu nem estava esperando. Coisas boas, coisas legais. Foi um mês que eu passei bastante. E eu acho que só foi coisa boa mesmo. Se teve alguma coisinha ruim, passou batido. Não tô me lembrando. Pra mim foi um mês maravilhoso, esse segundo mês.